Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, mais uma vez ao vivo, não é, aqui pela Santa Cecília TV, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, horário tradicional aqui do debate político e sempre colocando em pauta as discussões, os temas, né, os assuntos da cidade, do país, não é? Claro que afetam diretamente também a nossa região metropolitana. Infelizmente, ainda seguimos aí, vamos pelo jeito seguir ainda por muito tempo, debatendo e discutindo aí o drama que é o coronavírus, né, o Covid-19, levando muita gente a óbito, não é? Muitos casos os casos se multiplicando, país afora, e a gente tentando, né, achar uma saída, aí, já que não temos apoio do Ministério da Saúde, o ex-Ministério da Saúde, né, e vem do governo federal. Está tudo nas mãos aí dos prefeitos e dos governadores que andam tirando aí leite de pedra para tentar viabilizar uma situação menos complicada nos pronto-socorros, nos hospitais, né, nas UTIs, enfim, né? Uma situação complexa e difícil que a gente vive já há muito tempo e estamos caminhando aí para, quem sabe, uma curva menos ascendente e uma diminuição, né, no número de mortes que vem acontecendo, segundo as informações que a gente obteve, que a gente acompanhou ontem, no estado de São Paulo, né? Uma regressão aí no número de óbitos. Quem sabe seja o início de uma queda aí no gráfico e a gente possa ter um respiro maior aqui no estado de São Paulo e, coincidentemente, claro, ou concomitantemente na região da Baixada Santista também, né? Lembrando que de segunda a sexta, a partir das 8 da noite, ou melhor, de segunda a quinta, né? A partir das 8 da noite, você tem a nossa reprise, sempre aqui pela Santa Cecília TV. E na sexta-feira, a nossa reprise começa às 0h, meia-noite. Muito bem, para falar a respeito do Covid, para falar sobre esses assuntos todos que estão acontecendo, pipocando aí, os medicamentos, enfim, né, um especialista, mais uma vez, nesse tema aqui conosco. Prazer recebendo aqui o Dr. Ricardo Aiden, médico infectologista, que vai trazer aí mais informações, né? Colocar mais luz aí nessa escuridão que a gente vem vivendo faz tempo. Tudo bem, doutor? Tarde. Prazer revê-lo. Da mesma forma, eu estou aqui usando a máscara para cumprir a etiqueta. Tá certo. Você já está mais tranquilo com respeito a isso. Não deve ser fácil, né? Passar por cima desse Covid, mas hoje as notícias parece que são essas mesmo que você acabou de falar, né? Com respeito ao estado de São Paulo, principalmente a capital e tudo, dá a impressão de que está chegando num platô e aqui na Baixada Santista também. A gente tem uns colegas que estudam os números aqui em Santos, não os oficiais, mas também a secretaria tem observado que a gente teve uma espiral. Só que é assim, né? É cedo, porque depois de feriado, às vezes com muita gente circulando, o efeito pode ser diferente, mas a impressão que passa é isso. Agora, por que em outros lugares está crescendo? Porque começou depois. São vários Brasis. Como agora está lá em Pequim, a situação começou a ferver na China. E Wuhan, eles conseguiram fechar uma cidade de 22 milhões de habitantes, mas tem outros tantos bilhões espalhados pela China inteira. Então, pode ser que se tenha uma segunda onda muito grande, porque a maioria dos chineses não conviveu com o Covid. E aqui no Brasil, de alguma maneira, a gente está vendo que os números crescem. Outro dia eles testaram, o pessoal da Universidade de Pelotas, 28% em algumas cidades, as pessoas testadas aleatoriamente, cientificamente, mostraram exames positivos em alguns lugares, chegando perto dos 50% da população exposta. Enfim, tudo isso mostrando que o vírus circulou bastante e que pode ser que a gente consiga logo mais à frente, como o Buturão falou, uma situação que vá melhorando pouco a pouco. Tomara a Deus que a gente esteja certo. Muito bem. Lá na ponta o Marco Santana, atento aí às redes sociais, às informações que vão surgindo. O Aldo já está aqui, devidamente microfonado, não? Então, o Aldo Neto aqui conosco, aqui participando também, colaborando com a gente em mais uma edição do Ponto de Vista. Tudo bem, Aldo? Tudo bom, Edgar, doutor Ricardo, Marco, companheiro de produção, telespectador. Queria aproveitar a audiência do programa,
fazer uma reclamação contra o governo do estado de São Paulo. Porque o que essa empresa MTU está fazendo aqui na Baixada Santista, no caso do coronavírus, é criminoso. E vou fundamentar no quê? Quando a gente está, todos os médicos, aqui o doutor Ricardo que não vai me deixar mentir, promovendo distanciamento social, o serviço de transporte público faz o quê? Diminui vagão do VLT, ao invés de aumentar. Porque as pessoas agora estão indo trabalhar com a abertura, eles precisam estar distantes uns dos outros, não estão. Diminui linha de ônibus intermunicipal. Ou seja, o distanciamento não existe no transporte público, quando deveria acontecer o contrário, ter mais ônibus e ter mais trens do VLT. Acho que o governador Dória, que anda preocupado com os números aqui da Baixada com razão, deveria olhar isso e fazer gestões junto à MTU para melhorar, aumentar o número de vagões, o número de máquinas no VLT, aumentar o número do transporte coletivo intermunicipal, principalmente, para poder dar mais segurança higiênica à população para enfrentar o Covid-19. São uma série de ações aí que precisam ser revistas, né, e aperfeiçoadas para que a coisa possa funcionar minimamente. Marcos Santana, então, lá na ponta, conferindo as redes sociais, as informações importantes que vão surgindo e a sua participação com a gente aqui. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde que nos acompanha ao vivo. Quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa vai ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Sempre boa noite para você que está na reprise, né? Lembrando que o programa é ao vivo, acaba às 2h30 da tarde, né? Muito que se fala aqui, números, enfim, que são divulgados, vão estar completamente diferentes a partir das 20 horas, quando a gente estiver na reprise, você estiver acompanhando a gente. Eu queria destacar aqui o evento Santos Criativa, né? Outros olhares para a cidade, que será realizado aqui na Universidade de Santa Cecília, parceria com o sistema Santa Cecília de Comunicação. Estão abertas as inscrições para esse seminário virtual, Santos Criativa, Outros Olhares para a Cidade, promovido então pela Unisanta e pelo sistema Santa Cecília de Comunicação. No dia 23 de junho, terça-feira, às 6 da tarde, 18 horas. 23 de junho, uma terça-feira, às 18 horas. O evento tem o objetivo de mostrar o trabalho social e o desenvolvimento econômico do setor criativo aqui em Santos, através de debates que vão contar com presenças de autoridades e profissionais dessa área. Então, você aí fique ligado, né? Inscrições abertas, o evento Santos Criativa, aqui da Unisanta, Universidade de Santa Cecília, que acontece dia 23 de junho, agora, semana que vem, às 18 horas aqui. É um evento que será feito de maneira online, né? E vai contar com muitas opiniões, enfim, um evento legal. Bom, meu caro doutor Ricardo Aiden, temos aí números, sempre lembrando, os números que a gente tem até ontem à noite, né? 19 horas, 18h30 aproximadamente, 15.547 casos confirmados aqui na Baixada Santista, lamentavelmente 685 óbitos, a quem a gente sempre aqui não deixa de dar a nossa mensagem aí de carinho, né? E de conforto, né? Lamentar profundamente por esses óbitos, aos familiares, aos amigos. 3.117 suspeitos, 68 óbitos ainda estão em investigação. 10.168 pessoas ficaram curadas, né? Tiveram os problemas com o Covid-19. No estado de São Paulo, 181.460 casos, 10.767 óbitos. E no país, 888.271 casos, 43.959 óbitos. Em relação ao estado e à região da Baixada Santista, lógico, né? Porque a Baixada está inserida na questão estadual, não tem como. Fica a impressão aí que, não sei, o comitê de gestor talvez tenha cometido algum equívoco lá atrás, o lockdown pudesse ter sido decretado há 2 meses para trás, qualquer coisa assim. Lógico que engenheiro de obra pronta é fácil, né?
a projeção do número de casos na Baixada e no Estado era muito menor do que nós temos hoje, né? Fica sempre a dúvida aí. Podia ter se feito de outra forma? Era isso que tínhamos realmente em mãos? Não sei se você pode avaliar essa coisa que a gente tenta aí descobrir depois da coisa feita, né? Antes eu queria começar pelo fim, né, aproveitando o que foi dito anteriormente, com respeito ao transporte coletivo, que a gente vê isso direto e reto, filmado e refilmado em São Paulo, em Santos, em todos os lugares aí, em outros municípios. As concessionárias não estão cumprindo o combinado. E a outra segunda preocupação, não sei, melhorou, mas eu ainda não conferi aí nessa semana, é a questão das feiras livres, onde ainda pessoas se amontoam um pouco mais, nem todas seguindo a etiqueta. Os comerciantes têm que trabalhar sim, mas eu acho que dava para fazer melhor, não por obra deles, que houvesse uma fiscalização mais intensiva nas feiras livres. Com respeito aos números, é assim, a maioria dos matemáticos que traçaram curvas e tudo mais, não acertaram. E é muito difícil de acertar aqui porque as realidades do país, não é aliviando a barra deles não, porque eles mesmos dizem da dificuldade. Isso não é uma ciência exata, infelizmente, porque depende de fatores humanos, depende de uma série de outras questões, como vocês já observaram, a gente tem visto aí no decorrer do tempo. Qualquer coisinha que você faça que quebre essa coisa mais homogênea, você tem pico, né? Então, toda vez que se abre, a gente fica esperando o que vai acontecer nos próximos 15 dias. E as coisas assim, por exemplo, que nem aqui na Baixada. A Baixada Santista é uma coisa só. Quem vai ali no Itararé, ali na divisa de Santos com São Vicente, de manhã cedo, às 6 horas da manhã em diante, vê milhares de bicicletas com pessoas vindo aqui para Santos, motos, e ninguém vem passear na ciclovia não, vem trabalhar em Santos. Mesma coisa se for na Balsa, na ponta da praia, um monte de gente que vem de Bertioga, que vem de Guarujá, para trabalhar em Santos. Então não existe essa separação virtual, essa é que é a verdade. E essas pessoas trazem o vírus de cá para lá, de lá para cá, e a gente tem visto assim, as histórias se sucedem, todo dia tem uma história. Hoje eu já tive uma história, entendeu? De alguém uma faxineira, diarista, que foi na casa de alguém, aí estava com o vírus e passou para as pessoas da casa. Outro dia foi a mãe de um amigo meu, com 90 anos, a cuidadora não se apercebeu, a filha da cuidadora não falou para a mãe que estava com febre, com isso, com aquilo, porque todo dia a família dessa senhora de 90 anos perguntava se estava tudo bem com a cuidadora antes dela ir para casa, e obviamente que a moça foi com Covid, passou para a senhora de 90 anos, que graças a Deus saiu galhardamente, mas poderia não ter sobrevivido. Essa história ela se repete à enésima potência. Então é assim, não é por a culpa, porque essa morava em Santos, não morava em São Vicente, não é atirar pedra. Às vezes é o contrário, sai daqui contaminado e leva para casa em São Vicente, como eu já vi vários casos. Então essa falta de separação metropolitana é que complica tudo. Por exemplo, se a gente quiser fazer uma análise aqui em Santos, né? A gente sabe que nesses últimos dias houve uma ascensão em Guarujá, dito pelas próprias autoridades locais, e que Cubatão também apresentou isso. Então, você não consegue isolar esse fenômeno, e essas pessoas estão circulando, indo e vindo. A mesma coisa na Grande São Paulo. Não existe uma fronteira física, um muro de Berlim separando Barueri de São Paulo, Guarulhos, que é a segunda maior cidade do estado, da Grande São Paulo. Então, tudo isso torna as coisas, obviamente, tudo que eu estou falando é óbvio, mas difíceis, né? E acertar a previsão. Por isso que a gente fala sempre assim, com os dois pés atrás. A curva deu uma empinada, dá a impressão nos últimos dias que está num platô. Mas aonde? Aqui em Santos, e não dá para estender para a Baixada toda, e na Grande São Paulo. Agora, em Presidente Prudente, o pau está comendo. Escutei agora na Rádio Bandeirantes, e o nosso amigo que é infectologista, que fala com a gente todo dia na Sociedade Brasileira de Infecto, a gente tem o WhatsApp que bomba 24 horas por dia, diz que explodiu lá e que já está tendo problema com leito de UTI,
Porque Presidente Prudente é uma cidade polo para Presidente Venceslau, Porto Epitácio, etc, etc. Então, isso daí Acho que está na zona vermelha, né? está na zona vermelha. Estava na Estava laranja, na laranja amarela, e foi para vermelha. Caiu para vermelha. E né? outras cidades do interior a mesma coisa. A coisa está se interiorizando. Cada vez mais o mapa do Brasil tem os pontos vermelhos onde surgiram casos. No começo era só nas grandes cidades, onde tem aeroporto, onde para navio, onde faz carnaval, que era um... Carnaval é a crônica da morte anunciada, né? Um dos maiores absurdos. Se tinha elementos seguros para proibir o carnaval... Mas tinha? Tinha. Tinha elementos seguros? Tinha elementos seguros. Já tinha começado a aparecer, já se esperava isso. Um monte de voo de gente que reservou para vir da Europa Covid já, para vir aí para os carnavais mais famosos do Rio de Janeiro, da Bahia, São etc. Paulo. Navio de cruzeiro, né? Para vir para carnaval. O Carnaval de emendar, São Paulo hoje é o né? maior do Brasil, né? O Carnaval de São De Paulo rua. hoje de rua é o maior do Brasil. Então, são coisas que... Mas aí que tá, as autoridades então foram omissas. Ou não acreditaram no que poderia eu acho acontecer. que foi mais assim, né? Ninguém verbalizou isso de forma clara, nem levantou a lebre, e obviamente que a coisa rolou, aí você está no feriado para você mobilizar, não tem como cortar o samba no meio do caminho, né? O negócio é complicado. O Edgar falou muito bem de que agora até para nós é fácil, né? O tal do engenheiro de obra pronta, né? O analista de fato consumado. Sim. Mas ainda assim, que a gente tem comentando muito aqui no programa, que lá atrás, logo no começo, quando os casos já aconteciam na China, na Europa, principalmente na Itália, e não tinha chegado com tanta intensidade no Brasil, ainda assim, o Brasil poderia ter tomado algumas providências, né? Que a gente até chama aqui de um certo delay, né? Um intervalo de tempo aí, de aproximadamente 2 semanas ou até 3 semanas, que permitiria que o Brasil tomasse algumas providências para atenuar os efeitos da chegada do coronavírus. Eu ouço muito especialistas comentando com relação aos aeroportos, fazer uma triagem nos aeroportos que deixou de ser feita. Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí. Qual seria a efetividade se no Brasil realmente o governo federal tivesse agido com muito mais intensidade na fiscalização, na triagem das pessoas que chegavam de outros destinos ao Brasil nessa época do que ainda não havia tantos casos assim de Covid no Brasil? Como é que o governo federal ia agir, né? As autoridades iam agir com o presidente da República dizendo que era tudo uma bobagem, isso é uma besteira, isso é um resfriadinho, vamos deixar isso de lado e tal. Pô, o chefe está dizendo que não é para fazer nada, que isso é bobagem, não é? Como é que vai? Né? Essa dicotomia de ação e de pensamento é que atrapalha um bocado. Ainda assim, eu dividiria grosseiramente em 3 grupos. Um grupo que se antecipou ao problema. Então, aí você pega a República Tcheca, você pega Nova Zelândia, Austrália, você pega Hong Kong, e todo mundo fala, Hong Kong é um país pequeno. Sim, pequenininho, com 12 milhões de habitantes. Maior do que inúmeros países europeus, etc, etc. Tudo onde saiu na frente, a situação foi proporcionalmente melhor. Tem uns que saíram em cima da hora, que é o nosso caso. A gente não atrasou, não. Mas, assim, algumas medidas como essas que a gente estava acabando de falar poderiam ter sido tomadas. E alguns que nitidamente saíram atrasados. Exemplo claro, os Estados Unidos da América do Norte, que tem um baita serviço de controle de epidemias, etc. Mas saíram, como o time está perdendo de 4-0, aí substitui, põe 2 atacantes para ver se vira o jogo já na prorrogação. Dificilmente. Tanto é que eles estão até agora, né, eu tenho amigos e amigas na Flórida que se correspondem com a gente pelos WhatsApps de trabalho e tudo, dando conta. Na Flórida, essa semana, em um dia, foram 1.700 novos casos, já fecharam tudo, né, na Flórida. E só no estado da Flórida, 1.700 novos casos. No Arizona, a situação talvez pior que a da Flórida. Todos os estados que lá são autônomos e têm capacidade para fazer o que querem, entre aspas, que abriram, estão tendo que fechar. Então a gente vê essas idas e vindas da maré, né? Só que aqui no Brasil eu concordo que algumas coisas poderiam ter sido feitas. Como é que faz essa coisa do aeroporto? Como eles estão fazendo agora em Wuhan. Wuhan, eles chegam, pistola na testa e
um inquérito, tem que preencher uma ficha. Isso aí dá para fazer. Eu já Pistola tive... na testa ou termômetro? Termômetro, termômetro. Por favor. Pistola, que eu digo, termômetro na testa. Para medir a temperatura de quem sai do avião. E faz um questionário e monitora essas pessoas. E se alguém tiver sob suspeita, ele é testado imediatamente. Já se faz um levantamento de com quem ele teve contato. E isso permitiu chegar a uma realidade que ela preocupa bastante. Lá em Wuhan, esse trabalho mostrou, eles já estão fazendo isso faz tempo, desde que eles abriram de novo. Cada caso sintomático, eles conseguem, fazendo um questionário desse indivíduo sintomático, para quem ele poderia potencialmente ter tido contato, eles estão descobrindo no mínimo 4 assintomáticos. 5 para 1, entendeu? 4 para 1. 4 assintomáticos para 1 sintomático. E também isso foi feito numa cidade italiana que o governo permitiu fechar, uma cidade de 3 mil habitantes. Eles testaram a população toda e acharam uma porcentagem alta de assintomáticos e uma porcentagem menor de sintomáticos. Então, esses assintomáticos, eles transmitem sim o vírus e são os grandes multiplicadores. Então, se você não agir como eles estão fazendo lá nessa cidade italiana e outras, e como estão fazendo em Wuhan, esses assintomáticos começariam a transmitir para um monte de gente. Só que esses ficam de quarentena obrigatória, não circulam e diminuem a expansão da doença localmente. Meios tem. Agora, falar que isso é fácil num país como o Brasil, né? Mas a coisa poderia sim ter começado pelos aeroportos. Manaus, Fortaleza, tudo que tem voo internacional. E não é coincidência o fato de que explodiu em Manaus, explodiu em Fortaleza, em Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, que são onde tem voos internacionais hoje, né? Manaus tem voo direto para Miami, e para o Panamá e para Cancún. Fortaleza tem voo direto para a Europa, né? Principalmente Lisboa, etc. Isso daí é que Natal também tem, né? facilita. Natal, todas essas Lisboa. cidades foram... E onde tem porto com navio de cruzeiro também, que é o caso de Santos e tudo. Vamos para um rápido intervalo, já já a gente volta aqui a falar sobre essa situação toda que envolve o coronavírus, o Covid-19, com a participação do Dr. Ricardo Weiden, em instantes. Muito bem, voltamos. Sequência do ponto de vista, Dr. Ricardo Weiden, médico infectologista aqui com a gente. Aldo Neto, não é? Companheiro jornalista, mais uma vez participando também. E o Marcos Santana, lá na ponta, com as informações, as redes sociais. Você quer destacar alguma coisa aí, Santana? Exatamente. A gente está comentando no intervalo aqui de que os Estados Unidos baniu a recomendação de que os médicos utilizem cloroquina, hidroxicloroquina, lá nos Estados Unidos. E o Donald Trump, ele não só autorizou a exportação, como ele fez doação de cloroquina para o Brasil. E essa doação continua acontecendo para o Brasil. Quer dizer, proíbe no seu quintal e manda para o vizinho. Mas ele disse ontem na entrevista coletiva que usou cloroquina por 16 dias e que se sente muito bem. Foi o que ele disse ontem, na entrevista coletiva, né? O Donald Trump. É assim, né? As coincidências, elas podem existir em medicina, não nego. O problema é assim, a gente não teve tempo, né? A ciência não teve tempo de fazer, porque é difícil fazer um trabalho desse e ele tem que ser muito bem aferido, porque senão se torna antiético. Tipo assim, eu começo a usar num grupo hidroxicloroquina e no outro eu uso um placebo. E é sorteio isso. Aí você tem que estar com tudo muito na tua mão, porque assim, se você perceber que a melhora é nítida no grupo que está tomando a droga verdadeira, a hidroxicloroquina e não o placebo, você tem que parar o outro braço e dar a hidroxicloroquina para o outro braço imediatamente. Isso aí não foi feito. Então, do ponto de vista de medicina baseada por evidência... Não foi feito porque não deu tempo? Não deu tempo. É isso? No mundo inteiro. Eles não conseguiram terminar a tempo. Tem vários trabalhos observacionais, porque a cloroquina foi usada em muitos países, não só aqui no Brasil. Agora, lógico que tem alguns braços de trabalho correndo que você usa profilaticamente. Não aqui, eu não conheço nenhum trabalho aqui local, mas tem protocolos autorizados pelo CONEP, onde o médico se sente seguro, apresenta um termo de consentimento, o paciente assina, autoriza e o médico pode prescrever
porque está registrada aquela pesquisa no CONEP, com controle de dados e tudo mais. O próprio Hospital Guilherme Alves tem uma pesquisa dessa, que é a maneira correta de fazer. No Sírio-Libanês tem, no Einstein tem, diversos lugares. Você registra a pesquisa e você está pesquisando. A pessoa fala lá, olha, eu concordo em ser sujeito dessa pesquisa e tomar esta droga. Aí ele assinando, tem testemunha, etc., tem as explicações científicas, tem todas as medições para você fazer um trabalho que não seja, entre aspas, meia boca, aí você pode prescrever o remédio. As conclusões, elas ainda não saíram de público, não fecharam esses trabalhos, né? Aí, pelo menos, é uma forma correta cientificamente de trabalhar. O achismo, nessa hora, ele é perigoso, né? Na verdade, tem aquelas situações também, né? Você está com problema de saúde, eu estou com problema de saúde, o Ricardo Aire me dá um medicamento, um antibiótico, que funciona bem, em 10 dias estou de volta, estou trabalhando e tal. O Aldo tem a mesma coisa que eu, vai lá e tal, não sei o que, o Ricardo dá o mesmo tratamento, e em 10 dias ele não fica bom. Existem essas coisas também que acontecem, né? Existe. Hoje já se sabe que tem pessoas que são mais sensíveis. Por exemplo, grupo sanguíneo. Tem um estudo interessantíssimo mostrando que o pessoal do grupo sanguíneo 0, que também é conhecido como O positivo, não existe O, é 0, 0 antígeno. Esse grupo, ele se sai muito melhor com o Covid do que o pessoal, principalmente do grupo de sangue tipo grupo sanguíneo tipo A. Esse é o grupo que reage pior estatisticamente. Então já tem uma série de outras coisas que a sensibilidade individual é diferente, né? E pessoas de idade, por incrível que pareça, têm menos reatividade e aí desenvolvem menos aquele pulmão reativo da presença do vírus, como foi, por exemplo, a mãe desse amigo nosso aí com 90 anos e que se saiu galhardamente, não saiu nem do quarto. A gente viu aí, né, Ricardo, vários casos aí, a mídia noticiando, né? Pessoas que de idade 78, Exatamente. 80, 85, 90, 100 anos de idade até, a 103, pessoa conseguiu, 103 uma anos. italiana com 103 anos. Diga, Donato. Quero aproveitar a presença do Dr. Ricardo aqui, para ele esclarecer uma dúvida que não é minha, é que é de toda a população, né? É realmente segura essa retomada que está sendo feita de forma ordenada, abrindo algumas coisas, ou há algum risco? Porque o que a gente tem visto e falado é que, às vezes, quando acontece um caso num local específico, pode gerar uma demanda de 20 UTIs, de repente, porque uma pessoa contaminada contamina outros 20. Não foi prematura essa abertura, doutor? Ou o estudo, ou nossa região está bem atendida por UTIs e dá para a gente começar a fazer isso? Aldo, posso complementar a tua pergunta? Claro. Doutor, eu estava pensando, diante dessa flexibilização, que não é só na região, é no país inteiro, né? Aí é uma consequência direta, não só do desejo dos governantes de flexibilizar, da pressão dos empresários, comerciantes, mas também do anseio da própria população, que as pessoas não aguentam mais ficar em casa. Na verdade, a grande verdade é essa. Então, na verdade, o que eu estou imaginando, o que está acontecendo é uma redução de danos. É como se fosse aquele viciado em drogas que realmente vai acabar tomando a droga ali, então se estabelece um protocolo de redução de danos para evitar a morte do paciente. Queria que você comentasse se é mais ou menos por aí essa flexibilização. Eles criaram critérios bastante inteligentes, onde você, obviamente, se lastreia pelo número de leitos disponíveis para os casos mais graves. Mas quando você usa um critério desse, já está deixando implícito que você está medindo a possibilidade do risco relativo da sua abertura provocar uma corrida maior a leitos de UTI em função de um todo, porque tem uma porcentagem que vai ocupar esses leitos de UTI, né? Isso é o problema dessa classificação, que isso já está meio que implícito. Porém, eu acho assim que o resto vai depender muito mais do comportamento das pessoas, e quando eu digo tanto do comerciante quanto do freguês lá, do cliente, né? E é onde o bicho pega, porque a gente viu lá em São Vicente, primeiro dia de flexibilização, fila absurda, um se pendurando nas costas do outro, teve até empurra-empurra, um xingando o outro.
entendeu? Porque o cara queria entrar lá para comprar sei lá o quê. O que é que eu fico imaginando, o que tinha dentro daquele shopping que atraiu nada, né? tanta Mostraram- gente? Mostraram gente uma tinha currículo, reportagem de uma pessoa que estava na fila, Muita gente é que currículo queria para entregar. sentar Tá. na cadeira de massagem que estava desligada. Uma coisa Você assim, entendeu? currículo para emprego, essas coisas tudo, a pessoa queria entregar. e Isso, tal. coisas assim, né? Então depende muito do comportamento, é onde o bicho pega, né? Se isso é difícil em países que o nível médio de educação formal na população é mais alto que o nosso, e aí a gente nem pode culpar as pessoas, não, eu fico triste com isso. É um país que não conseguiu equacionar seu problema de educação formal, tem um nível altíssimo de analfabetos funcionais, que a gente não deve nunca criticar essas pessoas, deve se solidarizar com ela e deve procurar mobilizar as coisas para que eles possam ter esse ensino formal quando for possível, nem que seja o supletivo ou tudo mais, né? Você veja que diferença na Coreia do Sul, que saiu da guerra da Coreia, arrebentado, né? Pobre o país, tanto quanto a do norte não tomou nenhuma providência, continua paupérrima, gente passando fome. A do sul investiu maciço em informatização e estudo. Todo mundo tem um computador no colégio e tem um computador em casa. Hoje é um dos países com o maior nível de tecnologia do mundo. É um BRIC ascendente, com uma economia punjante. Levou os carros para os Estados Unidos, tomaram conta do mercado americano, que falava lá, o presidente da General Motors falava assim, esses caras vendem carro que nem amendoim. E o americano queria comprar amendoim, e lá você vê Kia Motors de monte na rua, e outras marcas, né, Hyundai, etc. Então você veja a diferença, educação formal. Tem o maior número de engenheiros per capita do mundo é na Coreia. Então você toma a Coreia como um exemplo, isso daí não levou 50 anos para acontecer. Se a gente sair hoje atrás de uma educação formal, a gente melhora. Aí é mais fácil para um cidadão desses, como lá na Coreia, parar e fazer teste quando sai do metrô, e eles testam direto e conseguem equacionar melhor a epidemia. Então a gente não pode nem culpar as pessoas, né? Essa é que é a verdade. A impressão que dá, Ricardo Aine, é que com essa interiorização, né, e com esse descaso completo do governo federal, do presidente da República, né, desde o ex-ministério da Saúde, não é mais ministério, né, não sei quantos militares foram nomeados para os cargos do ministério, nenhum deles é excepcional, nenhum deles é especialista em coisa nenhuma, né, na área da saúde, pelo que a gente sabe. O Pazuello, né, o general que é o ministro em exercício, ministro interino, não é? Provisório permanente. Provisório né? permanente, interino permanente, sei lá. Diz o presidente da República que é um bom gestor, ele pode até ser um bom gestor, mas não entende nada, absolutamente nada de saúde. O Serra também não entendia, mas o Serra é um homem excepcional, né? José Serra tem uma inteligência anos-luz à frente de 95% do brasileiro em geral, não é da política do Brasil que eu estou falando, é do brasileiro em geral. Quem conhece o Serra sabe disso, né? Um homem à frente do seu tempo, um cara, uma cabeça privilegiadíssima, né? Pode se discordar dele do que for, mas isso é indiscutível, é inegável, né? E uma cabeça tão privilegiada que ele é do PSDB, o PT era o grande adversário do PSDB, e ele chamou o Davi Capistrano para colocar o Davi Capistrano numa diretoria, né, do Ministério, quando ela era ministra, enfim, quer dizer, tem essas coisas. A saúde está na ciência, a saúde está acima de qualquer rixa política, qualquer bandeira política. Agora, o Ministério não coordena nada, né? O presidente continua dizendo aí que todo mundo morre um dia mesmo e tal, vai fazer o quê, né? A impressão que a gente tem com essa interiorização, nós vamos levar mais de um ano ainda para combater o vírus. Você lembrou bem, né? Você deu um exemplo. Eu era coordenador de AIDS aqui em Santos, foram 8 anos com o Beto Mansur, e a gente tinha um programa de empréstimo do Banco Mundial, né? E tinha que prestar conta. E a gente ia no Ministério a cada 30, 40 dias. Eu por Santos, aqui na região, o Marco Antônio Barbosa por Guarujá, e era o Serra, que era o ministro. Os quadros técnicos do Ministério da Saúde são da maior competência. É muito difícil, não tem um cara lá ruim, porque ele ruim não se cria dentro do Ministério da Saúde. Técnicos de primeira linha, sem você entrar em politização e discussão político-partidária. Então o Serra teve esse mérito mesmo, ele conseguiu
organizar. Ele tinha um tesoureiro, que era o Barjas Negri, que cuidava das finanças, entendeu? Então, o fato de, às vezes, ter um ministro até que não seja médico, ele não é tão relevante na medida que ele consiga organizar aquela coisa toda, porque é uma máquina complexa. A última vez que eu estive no Ministério foi com o Fábio Mesquita. Eu fazia parte do grupo, o Evaldo na hepatite e eu no grupo de AIDS, no grupo técnico do Ministério da Saúde. São eleitos ou escolhidos pelo responsável, que era o Fábio Mesquita no caso, médicos do Brasil inteiro que vão lá discutir ações, quaisquer que sejam, de AIDS ou de hepatite e tudo mais. Então eu fiz um revival lá no Ministério, encontrei velhas pessoas com muita experiência. Você falar, por exemplo, do Wanderson, é um técnico de primeiríssima linha, entendeu? De grande respeitabilidade. E tem um monte de pessoas lá no mesmo nível. O que talvez esteja faltando é um fio condutor um pouco mais bem definido, né? Ricardo, o problema é que no Ministério da Saúde Esse hoje, é nos cargos de chefia, mas aqueles cargos mais práticos, mais executivos, tem nada menos que 30 militares. Quer dizer, um conhece o outro, vai indicando. Eles têm cargo de chefia, responsabilidades muito grandes, só que eles não têm pode até ter boa vontade, ninguém está negando que tenha boa vontade de fazer um bom trabalho, mas não tem a perspicácia, não tem o preparo, não tem a qualidade técnica para executar esse tipo de tarefa, né? O Mandetta, a gente cansa de repetir aqui, por exemplo, não era uma Brastemp, vamos dizer assim, né? Davi Capistrano, por exemplo, daria de 100 a 0 no Mandetta. O Ricardo Aydem, a mesma coisa. Caseiro igual. Qualquer um deles poderia ser muito melhor ministro do que o Mandetta. Já cansei de falar isso aqui. Mas o Mandetta, apesar de ser político e tal, político é uma carreira das mais significativas, das mais importantes. O problema é que o cara tem que ser honesto o tempo todo. Esse é o drama. O Mandetta era político, foi deputado 2 vezes, foi secretário de saúde do Mato Grosso, era um cara acostumado já a lidar com o SUS, enfim, e estava fazendo um trabalho correto, né, o Aydem. Indo a várias capitais, conversando com secretários de Estado, secretários municipais, essa coisa toda, e iniciando uma grande articulação nacional para o combate ao Covid. E aí, simplesmente foi boicotado, né, destratado, humilhado pelo presidente da República, que jogava contra. E agora? Deu nisso, está aí agora. É assim, né, ele comentou dos militares. Eu conheço militares da mais alta competência técnica, alguns até são meus clientes e tudo, pessoas que se tornaram mais próximas, né, com posto de coronel e tudo mais. Você vê pessoas que estiveram em West Point, que falam várias línguas, que foram adidos militares. Quando eu era da COSIPA, conheci, tinha o coronel Elton, que era um cara era fantástico, entendeu? Eu acho até que não é esse o problema, se respeitar o técnico, como o Serra fez, entendeu? Então, assim, eu não conheço mais o Ministério por dentro, eu não posso falar porque seria leviandade. Mas, assim, não importa tanto esse fato, desde que ele use o técnico para aqueles propósitos. Você vai usar um técnico de grande envergadura de estatística de saúde para falar de números, entendeu? Esse é o X da questão. O fato em si, por si só, não desqualifica. Como não desqualificou o Serra, eu achei o Serra um excelente gestor do Ministério da Saúde. Mas ele não dava um passo sem ouvir o técnico. Ele não falava de AIDS sem chamar o chefe da AIDS da época lá, entendeu? O problema também é temporal. Funcionou, né? Temporal. Aquele momento em que o Mandetta tentava fazer articulação, o Brasil já tinha um atraso, né? E aquilo, depois daquela confusão toda provocada pelo presidente contra o ministro Mandetta, porque achava que, sei lá, estava se destacando demais, ia ser, quer dizer, uma loucura um negócio desse. E aí botou o cara para fora, né? Naquela situação, aí assumiu outro ministro, Nelson Tão, ficou 28 dias. 28 dias. Pô, o cara, se o Mandetta fosse candidato, ou não fosse candidato, pô, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, o Mandetta era funcionário dele. Você vê como né? é esse Nelson Taixa, né? Todo mundo lá do Rio, os meus amigos do Rio de Janeiro, falam assim, olha, é um excelente médico, super bem sucedido, vendeu todas as clínicas dele por um bom dinheiro, não precisaria estar nem lá e nem estar trabalhando mais. E eu tenho visto ele falando agora na CNN e outras emissoras, uma pessoa extremamente coerente,
racional, equilibrado. Por isso que não deu certo. Entendeu? É uma pena, porque você vai. É como técnico de time de futebol. Você começa a trocar o técnico, é muito difícil de dar certo. A receita isso. certa para cair para a Série B. É muito difícil de Não é? dar certo. Esse Trocou é o medo o técnico mesmo. toda hora. Pô. Vamos para o intervalo, já retomamos aqui a conversa no Ponto de Vista em instantes. Muito bem, voltamos à sequência do Ponto de Vista. Participações aí, ô Santana? Pergunta aqui. Por que fechar lojas enquanto a feira livre funciona normalmente? É aquilo que eu acabei de falar momentos atrás. Primeiro, boa tarde, Uriel. Você é um telespectador e também frequentador aqui, mais assíduo. Conheço ele desde a época da COSIPA, quando ele era do Sindicato dos Metalúrgicos. Sim. E, graças a Deus, sempre nos respeitamos e conseguimos avançar. Então, voltando ao assunto, né? Por que fechar a loja se tem Por que fechar a as loja feiras se tem livres? as feiras livres abertas? Eu falei, é um dos motivos meus de preocupação. Toda sexta-feira, como eu moro ali do lado da Feira dos livre, não pode bancários, esquecer que é um serviço essencial, né? sim. Não se nega e não se nega que as pessoas que são os comerciantes precisam trabalhar e está tudo certo. Mas acho que, pelo menos assim, até onde eu vi na semana passada, eu passo sempre ali na de terça e na de sexta pela proximidade, precisava Ali da Oswaldo criar... Cruz? E da Oswaldo Cruz. Estive lá hoje. Precisava criar protocolos bem mais Eu tive rigorosos. semana passada né? também da Oswaldo Cruz Você ficou e assustado, concordo com né? você. Ficou assustado. Depende do horário, sabe? Porque entra ali, se você não tiver uma fiscalização intensa, as pessoas transgridem, né? Então, de fato, a pergunta ela é pertinente, tem que organizar. Agora, se o comerciante não fizer cumprir os tratos, o distanciamento, o uso do álcool gel e tudo mais, também põe tudo a perder. Então, é uma coisa que depende da população, do comerciante e da fiscalização. Porque também no meio tem muito espírito de porco que não quer nem saber e chuta o balde, né? É o que já dissemos aqui 1 milhão de vezes, né? Lembrando sempre o saudoso delegado poeta, que dizia o Paulo Della Rosa, a polícia é para combater a exceção. Isso. Se a exceção vira regra, não há polícia no planeta que possa dar segurança a ninguém. A fiscalização é a mesma coisa. A fiscalização do município, do estado, seja lá o que for, está aí para combater a exceção, né? Se você permite que a exceção vire regra, pô, a fiscalização tem que jogar a moeda para cima e falar, bom, vamos multar desses 380 que estão aqui, nós estamos em 4, vamos multar esse aqui, saiu no sorteio, número tal, vamos lá, multa esse. Pô, a feira livre, você não consegue isolá-la para ter uma entrada única e uma saída única, que nem um supermercado, onde você fique ali cronometrando quantas pessoas entraram e quantas estão saindo na outra ponta, que nem no supermercado, que nem numas lojas que tem agora de comércio de alimentos e de carne em especial, que a menina conta quantas pessoas tem, faz você higienizar a mão, a barra do carrinho. Isso é uma forma correta, não entra ninguém sem máscara, fica com distanciamento. Se não cumprir a regra, né, e na feira isso é mais difícil. E na feira tem muito idoso que vai na feira, e o idoso, por natureza, ele é teimoso, ele acha que tem mais de 60 anos, que ele pode fazer o que ele quiser. Diga, Aldo. Eu tenho uma preocupação, doutor, quanto a voltar ao assunto de reabertura, e você colocou muito bem no primeiro bloco a questão da educação do país, que é um problema cultural nosso, muito grave, é o que leva ao problema da feira e outros mais. Essa reabertura não ter um programa específico, não ter sido nada pensado contra as escolas. Porque as pessoas têm filhos. Se as pessoas vão trabalhar, onde vão ficar com esses filhos? Vão ficar com os avós, com as avós, que são um grupo de risco. Então, e aí a pessoa vai acabar tendo contato com esse filho e pode contaminar, aumentar a contaminação. Fora o problema de se controlar uma sala de aula, a higienização de uma sala de aula, por exemplo, de uma creche, de uma pré-escola, que às vezes é uma professora só para cuidar de tudo isso. E hoje na Folha de São Paulo traz uma matéria interessante do Sindicato das Escolas e Empresas de Escolas Particulares, querendo a reabertura das escolas antes
das escolas públicas, o que aumentaria o distanciamento do ensino público do ensino particular. O senhor não acha que a gente precisa discutir o modelo escolar, até porque o que está sendo aplicado agora por EAD, a gente sabe que tem um esforço tremendo das professoras, a gente reconhece esse esforço, são batalhadoras, mas para certas idades o EAD não funciona, né? É difícil pegar uma criança e fazer ela se concentrar. Nem tem cabimento. Para né? ter O molecada precisa ter, adquirir socializar conhecimento. e tal. Exatamente. Né? Há alguma perspectiva de abertura? O senhor pensa em alguma saída para as escolas poderem voltar a funcionar normalmente? Isso aí teria que ser discutido, né, criado um protocolo de segurança, porque assim, o exemplo da Itália é um exemplo muito bem acabado. Eles fecharam as escolas e os pais tinham que continuar trabalhando e ficavam com quem as crianças? Com os nonos. E aí foi aquele horror, porque as crianças têm, às vezes, manifestações muito pequenas ou nem manifestações têm, e levaram para dentro de casa para os seus nonos, para os seus avós, o vírus, e foi aquela história que a gente já viu, né? Então, se você não criar um protocolo e começar a fazer isso de forma segmentar, não vai dar certo. E tanto não vai dar certo que países como a França, que começaram a fazer volta à escola, já fecharam de novo, porque o negócio começou a pegar de forma feia. E tem um outro país, agora não estou me recordando qual, um país importante também, onde isso daí teve que se retroagir. Nos Estados Unidos, algumas coisas nesse sentido foram tentadas em alguns estados, como eu repeti lá, tem estado que tem pena de morte, tem outro que não tem, porque lá essa coisa do pacto federativo funciona de uma forma muito autônoma, independente, e tiveram que voltar atrás. Então, essa talvez seja a pergunta mais difícil de responder, até no sentido de bolar o que se deve fazer. Aí você tinha que fazer um debate amplo, né, das autoridades de saúde com as autoridades de educação e começar a ver como é que isso daí evolui, porque senão vai ser um desastre. Porque eu acho que é mais do que isso, é um problema social. Porque você põe uma pessoa para trabalhar, como é que fica os filhos? A questão é que havia um protocolo, no protocolo aí inicial da reabertura, há uma exigência aí de que as empresas só abrem a partir do momento que mantenham os empregos das mulheres, né? A mulher não precisa ir trabalhar, está liberada, porque ela tem que tomar conta dos filhos em casa, desde que apresente, né, prova que tem filhos pequenos, que não podem ficar sozinhos, essa coisa toda. Diga aí, Santos. O Fernando Ladaga acompanha a gente aqui, diz que o Ricardo Aiden é um excelente médico e ele pergunta sobre o uso da dexametasona. Isso, bem lembrado. Que ele diz que a Universidade de Oxford anunciou hoje que o uso dessa substância reduz muito o problema de pessoas internadas por Covid. Então, a dexametasona foi a bola da vez, a bola do dia. E tem lugares aqui em Santos que eles estão usando a dexametasona. Um dos serviços importantes aqui de Santos, em um dos hospitais importantes de Santos, eles usam sistematicamente dentro de um protocolo de, digamos assim, de intenções que o médico possa prescrever a dexametasona. Mas é importante separar um pouco as coisas. O médico ele precisa ter a clara noção de que naquela fase de replicação viral, cortisona não é o melhor negócio, tá? Porque ele diminui a resposta imune e nessa hora, teoricamente, ele pode estar fazendo o jogo do vírus, né? Agora, num segundo tempo, onde começa a fase inflamatória, que é a fase 2A, que dentro de uma classificação que tem aí do Covid, aí, logicamente, que já são usados, por vezes, um outro tipo de cortisona, a metilprednisolona, né, sob a forma de pulso. Pulso porque é uma quantia que dá, assim, uma martelada e é feito endovenoso, mas que pode ser substituído pela dexametasona, sim. E quer queira, quer não, isso vai ser publicado. Hoje eu vi que um dos médicos dessa equipe, eles estão coletando dados e, segundo eles, a letalidade desse hospital com respeito à Covid é a mais baixa do estado, talvez quiçá do Brasil, segundo ele colocou hoje até no nosso site da Sociedade Brasileira de Infectologia, comentando o trabalho feito lá na Inglaterra. Então, eu acho que o corticoide nessa fase inflamatória
onde já saiu a fase viral de multiplicação, pode sim ser bem usado e já é usado. E sem esquecer da heparinização precoce, também numa fase que fica entre o limite da multiplicação do vírus e o começo da fase inflamatória, você usa preventivamente a heparina de baixo peso para as pessoas, né, um produto chamado Clexane, e você pode aumentar a dose, paralelamente introduzir o corticoide endovenoso ou, no caso, a própria dexametasona via oral. Dexametasona em que altura? Quando o cidadão está na UTI, é isso? Não. Não. Quando o indivíduo está, por exemplo, que ele não está conseguindo se virar bem em casa, está com desconforto respiratório, ou começando, ou diminuindo a saturação de oxigênio, quer dizer, está inflamando. Ali você entra com cortisona, creio eu, que é o que eu depreendi. A azitromicina é muito usada também. É, né? é usada. Eu li o paper da cortisona hoje e são dados interessantes, né? Mas também não tem o tal do duplo cego. Quem fala em medicina baseada por evidência vai torcer nariz, como torceu por um monte de coisa. Agora, a azitromicina é um antibiótico que ele age contra bactérias, mas pelo mecanismo de ação que ele cria uma espécie, falando genericamente, de desorganização no RNA da bactéria, cria também intracelularmente uma desorganização no RNA do vírus. Essa é a postulação. E tem sido usado direto até porque também ele trata de outros quadros infiltrativos pulmonares bacterianos com grande êxito. É talvez o melhor antibiótico para esse tipo de coisa. Ricardo Aiden hoje é um cara bonzinho, né? Um cara sossegado, tranquilo, mas já teve os seus momentos no passado, né, que ele não era bem assim, né? Grande médico sempre foi, tá certo? Eu queria saber o seguinte, né? Essa história aí dos militantes bolsominions de invadirem pronto-socorros, hospitais, né? Leitos de UTI, né? Os hospitais de campanha para saber se realmente estão ocupados, se não estão. Tivesse você lá, né, no comando de uma UTI, né? No comando ali de um hospital, como você já foi diretor do HGA em 2 oportunidades, né? Se não me engano, 2 vezes, né? Do Hospital Guilherme Álvaro, enfim, né? Você olha uns caras desses entrando ali e tal, qual seria uma atitude sua, em primeiro lugar? Olhar os caras invadindo o local, esterilizado, onde os pacientes têm que ser tratados, estando cheio ou não estando cheio, enfim. Correndo risco, se for uma unidade de Covid, dele, invasor, contrair um Covid bestamente, né? Tentar fazer cumprir a lei, porque não existe uma legislação que ampare invasão, principalmente de um próprio público. Todos os hospitais têm segurança com essa finalidade. Diga-se de passagem, é proibido o uso de armas e são seguranças que tentam, obviamente, usar a razão para impedir a invasão. Logicamente que se passar de um ponto, tem que chamar 190, você entendeu? E aplicar a lei. É simples isso aí, do ponto de vista teórico. É difícil do ponto de vista prático, né? Porque se você pega uma turba ululante com um volume grande de pessoas, fica difícil para os seguranças que estão lá coibirem a coisa. Então pode virar, pode ser que aconteçam quebra-quebras por aí, o que é absolutamente incompatível com o espírito de quem está lá dentro de um hospital tentando salvar vidas humanas, né? Agora, eu já vi outro dia lá o pessoal da Assembleia Legislativa de São Paulo, que foram lá no hospital do Anhembi, etc. Ali não teve grande problema, porque o hospital, de fato, aquele pedaço que eles entraram e que foi filmado, não tinha ninguém. Parece que tinha um outro setor do hospital que estava ocupado. Mas isso também... aliás, é um lado bom da coisa. A gente tem visto que os hospitais intermediários têm tido vagas, né, com uma frequência bastante grande, um número bastante grande, até a ponto da gente recomendar que pacientes, quando você não tem certeza de poder mandá-los para casa, mandar para o hospital intermediário. Porque o hospital intermediário reduz muito a expectativa da necessidade sequencial de mandar alguém para a UTI. Porque aquele que tem que ir para a UTI, ele vai mesmo com o hospital intermediário ou sem hospital intermediário, porque é um negócio assim de susceptibilidade. Mas tem uma massa de pessoas que, quando vão para a unidade intermediária, se livram da semi-intensiva e da terapia intensiva. Doutor, só para a população, essa unidade intermediária seguida são os hospitais de campanha? Os hospitais de campanha, os hospitais
secundários, mas que fazem um belíssimo trabalho. Aqui em Santos, eu tenho visto pacientes que vão lá para o hospital da FIDE, né? No prédio da FIDE, melhor dizendo, não da FIDE, é do município o hospital, e que tem sido muito elogiado o trabalho e até pessoas, sabe, parentes de funcionários nossos do hospital Guilherme Álvaro que foram para lá porque precisavam de uma unidade intermediária, né? Talvez se agravasse até pudessem chegar ao Guilherme Álvaro, mas foram muito bem tratados e não precisaram ir para frente, foram para casa de alta, né? Então a gente exorta que os médicos que estão na linha de frente usem mais esses hospitais intermediários. Disse o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que invadir hospitais, leitos de UTI, como esses alucinados fizeram, é crime, né? E incentivar esse tipo de atitude, crime é. E disse isso direcionado ao presidente da República. Ele disse que o presidente da República cometeu um crime. Então, realmente, o Brasil está de pernas para o ar, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal acusa o presidente da República de cometer um crime, né? E se faz o quê? Não se faz nada. Ricardo Euler, prazer recebê-lo sempre. Obrigado aí pela participação, pelas informações. Vamos lutar aí, continuar acompanhando para ver se conseguimos derrotar o vírus. Obrigado ao Aldo também, o Santana diariamente conosco, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, ponto de vista sempre ao vivo, aqui pela Santa Cecília TV. De segunda a quinta, às 8 da noite, a nossa reprise. E na sexta-feira, a reprise é à meia-noite. Valeu. Tchau, gente. Obrigado.